o que você acha do ponto de vista de investimento de dinheiro, tanto no ensino no geral, se você acha que está sendo investido da maneira correta, e principalmente o que você acha a respeito da remuneração dos professores, né, tanto do ensino básico como aí do ensino médio no Estado, né? Maravilha, perfeito. A situação no Brasil em relação ao investimento em educação sempre gera muita polêmica, né? Tem muita gente que acha que, né? Tem gente que acha que o Brasil gasta muito, né, em educação e não tem os devidos resultados. E a gente tem que fazer uma análise muito responsável em relação a isso, em cada esfera de ensino, né? Porque a gente, no Brasil, os investimentos, muitas vezes, eles devem ser levados em consideração, e não são, na verdade, né? Não são levados em consideração os fatores locais, né? Os fatores sociais muito importantes. Não adianta você ter uma escola relativamente equipada se o público que recebe, né, as aulas, né, que recebe toda a cultura escolar, ela não está preparada do ponto de vista social, né? A gente recebe aluno que à tarde, por exemplo, a aula começa 1h da tarde e o aluno chega sem almoçar, por exemplo, né? Não tem alimentação, de fato. Muitas vezes o aluno não consegue chegar na escola porque simplesmente não tem passagem de ônibus, né? Isso eu estou falando no ensino básico. Muitas vezes o aluno ele é de uma comunidade, mas a escola está em uma comunidade diferente, então ele precisa se deslocar, né? Volta e meia conversando com o aluno dizendo, não, professor, que eu consegui aqui essa bicicleta emprestada com o vizinho e vim para a aula hoje. Mas amanhã talvez ele não consiga, né? Vir para a aula, não tenho dinheiro da passagem, professor. E, né, ou seja, todos esses fatores, quando a gente fala em investimento em educação, devem ser levados em consideração. Isso eu estou falando de educação básica, né? Mas na educação superior é a mesma coisa, né? A gente teve um avanço muito grande no ensino superior brasileiro com o processo de descentralização das universidades, principalmente as universidades federais. Ou seja, o aluno, pegando aqui o exemplo de Pernambuco, né? Um estudante que mora no sertão, por exemplo, né, há poucos anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, ele teria que se mudar para o Recife, arranjar, né, moradia para poder estudar na Universidade Federal, na capital, né, Recife. Hoje, o aluno ele já pode estudar nas universidades, nos polos, né, universitários que você tem no Agreste e no Sertão, né, ou seja, levando, inclusive, o desenvolvimento, né, tecnológico e científico para aquela região. Isso, inclusive, eu achei muito legal. Teve um evento da graduação que eu fui para Pernambuco, em 2013, e foi muito legal que foi um evento nacional do PET, Programa de Educação Tutorial, e, cara, eu achei sensacional que ele foi organizado por duas universidades, não só pela Federal de Pernambuco, como pela Federal Rural de Pernambuco. E até então, eu não sabia da existência de federais rurais, né? E eu achei, cara, sensacional. Eu achei sensacional mesmo. Pois é, a Universidade Federal Rural e a Federal de Pernambuco, elas são universidades irmãs, né, universidades parceiras. As duas têm sede, né, no Recife, né, relativamente próximas, inclusive, mas todas as duas já têm, né, extensões no interior do estado e pautados também assim, no que é o desenvolvimento local. Por exemplo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela tem um polo lá, por exemplo, em Garanhuns, né, no Agreste pernambucano, que aí ele está focando em alguns cursos em relação à economia local, né? Por exemplo, a parte de zootecnia, de veterinária, para o desenvolvimento, né, econômico da região lá, com gado, por exemplo, é só um dos exemplos. Assim também como a Universidade Estadual, né, a UPE, a Universidade de Pernambuco, que também tem polos, inclusive de formação de professores em várias cidades, né, da Zona da Mata, do Agreste também e tal.
E isso foi assim uma revolução do processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento local, né, no estado que aconteceu. E, ou seja, além também do investimento, né, da disponibilidade de bolsas também para universidades privadas, né? Então a gente tem o crescimento tanto do setor privado do ensino superior quanto das universidades públicas, federais e estadual também, né? Então foi um boom muito forte, muito importante, e infelizmente nos últimos anos a gente tem tido cortes violentos em relação a isso, né? Principalmente Cara, no que se diz respeito à pesquisa.